O próximo sócio que vai falar aqui agora é o Michel Lente. Ele é o pioneiro na indústria digital, ele foi diretor criativo da DDB Brasil, fundador da 10 Minutos, fundador da Lente AG e há 20 anos presta consultoria para grandes empresas. Hoje o Michel é CEO do Tempo Studio. Ok. Obrigado. Que legal, hein? Muito legal. Hoje, o que eu queria um pouco falar para vocês e que é muito do que a gente está se propondo a fazer aqui, está estruturado em três partes, que é propósito, experiência e crescimento, que é o que a gente considera que é o grande desafio das empresas e do mundo de uma forma geral, mas aqui olhando um pouco o universo corporativo. Vamos olhar um pouquinho de contexto, né? Eu acho que, enfim, a Júlia já fez uma ótima introdução, mas, de qualquer forma, é importante a gente entender. E eu venho com esse viés, né, bastante forçado para o lado da publicidade, né? Eu venho do design, do digital, mas passei aí praticamente 18 anos trabalhando com publicidade com esse viés digital, até que um dia, já um pouco entendendo, já uns 4, 5 anos, a gente finalmente já sabia que isso ia acontecer, mas chegou um momento onde realmente a publicidade já não estava fazendo efeito nenhum, né? Porque a gente está efetivamente vivendo a era da recomendação, onde os produtos e serviços falam por si próprios, né? Eu acho que o Nubank é um grande exemplo, começou a fazer um pouquinho de campanha agora, mas quem conheceu esse produto provavelmente não conheceu ele através de uma campanha, conheceu na mesa, alguém botou um cartão roxo e falou, nossa, cartão roxo, bonito. Inclusive, eles trocaram agora, o cartão está mais bonito ainda, e quem já tinha Nubank há mais tempo ainda não ganhou um cartão roxo. Outro dia eu reclamei, né, tuitei, falei, pô, cadê o cartão roxo? E os caras responderam com GIF animado, que só me deixou mais fã da marca, né? Dizendo, poxa, você está desdenhando do seu roxinho, já vai chegar o seu, com um GIF animado, que eu nem me lembro o que era no Twitter. Absolutamente sensacional. Na mesma semana que eu estava quebrando um pau no LinkedIn, e quando eu quebro um pau no LinkedIn tem um efeito, são 350 mil pessoas, literalmente, me seguindo, com o pessoal do Sem Parar, que tinha uma questão de cartão de crédito, etc. E eu digo, olha aí um exemplo de duas empresas, né, mais ou menos no mesmo segmento, digamos no B2C, né, falando no varejo, uma com uma total compreensão do mundo que ela está vivendo e a outra sem compreender. O que a gente entende hoje é que realmente a gente não consegue mais falar com uma marca bonita, né, simplesmente, né, uma boa publicidade, isso não vai ganhar o jogo. Ainda que você coloque coisas inteligentes e conectadas com o tempo, como é você que atualiza o Itaú, né, sobre toda a questão de aplicativos e toda a questão da publicidade, né, dos apps, toda essa compreensão que o Itaú tem muito entendimento disso. E para mim o que faz a marca, por exemplo, é esse entendimento, né, entender e solucionar os problemas das pessoas. Então, não que isso tenha chegado de uma forma estruturada no Itaú, a gente sabe que lá atrás, quando eles começaram com a bicicleta, não foi uma coisa vinda de um processo que resultou na escolha de um serviço que ia ajudar na mobilidade urbana, mas hoje, para mim, isso é um sinal de uma marca que continua apoiando esse projeto, melhorando essa questão da mobilidade urbana, seguida hoje por inúmeras outras empresas que estão seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Então, o Itaú fala comigo muito menos pela campanha publicitária e muito mais pela bicicleta e, paradoxalmente, pelo atendimento personalizado que eles entenderam também que eles podem dar no momento em que você começa a automatizar todos os sistemas e todos os pontos de contato. Quando você tem bons gerentes, sêniores, eles fazem um investimento nisso, né, em alguns segmentos, faz uma diferença brutal, porque você não tem um serviço que funcione 100% impecável, e a hora que você tem gerentes que entendem o sistema e que hackeiam o sistema para você, ou seja, funcionam como um suporte para você conseguir usar melhor aquele serviço que não está pronto ainda do ponto de vista de usabilidade, aí eles têm um diferencial muito grande, né? Que a Júlia colocou também, quer dizer, a gente vê que né, a gente está passando aqui por um processo de mudança brutal. Então você vê lá embaixo na lista, né, das empresas mais valiosas, das marcas mais valiosas, marcas que já estiveram aí há muito tempo, que a gente já conhece há muitos anos, né, décadas, e marcas que não têm, né, Google 20 anos atrás não existia, né, ainda competindo com Coca-Cola, enfim, e Microsoft, e algumas empresas que vão se reinventando, né, dentro dessa dinâmica nova de entendimento do universo, né, do mercado como um todo. Olhando para a Apple especificamente, né, o grande medo que a gente tem nesse momento é
a capacidade da Apple continuar inovando. A Apple está aí, não porque ela necessariamente, isso aqui é valor de marca, não é necessariamente, como é que se fala, receita, né? Eles efetivamente conseguem ser uma marca absolutamente extraordinária do ponto de vista de valor, pela inovação que eles conseguiram imprimir durante tantos anos e que a gente agora observa com uma certa cautela e com um certo receio se eles vão conseguir continuar ou não mantendo essa inovação, e aí uma discussão para um outro dia. Agora, a gente fala de indústrias, são muito fáceis, né? A gente fala de tecnologia, de software, mas assim, a compreensão que a gente tem vivendo, né, a chamada famosa quarta revolução industrial é que tudo que não mudou ainda vai mudar. Né? Então, quando a gente fala de CPG, que é esse segmento Unilever, P&G, alimentos de uma forma geral, é um grande desafio, que você não consegue inovar necessariamente isso com software, pura e simplesmente. Como é que você traz software para inovar um sabão em pó? Provavelmente alguém vai aparecer ou a gente eventualmente vai ajudar nesse processo colaborativo com alguma empresa, mas não tem a menor dúvida de que isso aqui vai mudar. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver também mudança nesse segmento e nesse tipo de empresa. Né? Então, a gente está vivendo aí, né, essa chamada quarta revolução industrial, esse é o contexto que a gente vê. É um universo que são novos tempos, demandam novas estratégias sem dúvida nenhuma. Esse foi o lançamento da Apple essa semana. Eles fizeram pela primeira vez na sua história um lançamento, um anúncio, né, de produto, de novidades que não tinha nenhum produto, eram só serviços, né, com bastante pressão aí, enfim, do ponto de vista de mercado. Mas a gente vê empresas que foram segurando, né, relutando o máximo possível dentro de um modelo tradicional, entendendo que não tem saída. Né? Grande aposta da Globo nesse momento é né, a plataforma do streaming, assim como várias empresas produtoras de conteúdo, pela compreensão pura e simplesmente de que não tem saída. Né? É outra empresa, como a gente viu todo o sistema de mídia tradicional ruir no Brasil e fora do Brasil. Vivemos um momento onde a gente tem esse buraco, porque o modelo tradicional não remunera mais as empresas produtoras de conteúdo, em especial, né, a produção de jornalismo. Ao mesmo tempo, a gente nunca precisou tanto de fontes confiáveis. Né? Então, a gente vai precisar sair do outro lado com novos modelos, né? Enfim, que a gente começa a acompanhar, né? Enfim, aparecendo aí em estruturas novas. Então, a Globo vai acabar dentro dessa estrutura, dessa nova fase? Sem dúvida nenhuma, não. Agora, a empresa que sai do lado de lá é uma empresa que a gente não sabe qual é. Não tem a menor dúvida de que eles vão conseguir se reinventar, já estão nesse processo. O que sai do lado de lá é uma grande incógnita. E falando do Itaú de novo, quer dizer, a compreensão deles, né, de todas essas mudanças vai muito além simplesmente da publicidade ou da bicicleta, enfim, né, apoiando espaços de coworking em desenvolvimento, né, e novos empreendimentos como o Cubo, etc. Né. Cada empresa que a gente vê agora, dentro desse panorama, precisa saber como é que vai se encaixar nesse novo cenário, né, um cenário bastante complexo. Né, a Netflix reinou bastante durante alguns anos, trouxe um modelo novo e agora vai entrar numa fase muito complicada com a chegada de Disney+. A própria Apple está anunciando um novo serviço de streaming com um pouquinho diferente, a Amazon. Então, o que era digamos, um oceano azul, né, para usar um jargão, para a Netflix, não vai continuar sendo nos próximos anos. Dentro dessa história, quer dizer, quando a gente fala de propósito e de missão, a gente começa a entender que o propósito e a missão dessas empresas, de uma forma geral, precisa ser encontrado e, normalmente, ele está atrelado a uma solução de problema. Então, quando a gente fala de Uber, né, eles têm a visão, né, de um transporte tão confiável quanto água corrente em qualquer lugar para qualquer pessoa. Mas isso vem oriundo não de uma marca desenhada num estúdio de design muito bonito, que já sai ali com um propósito todo resolvido, né, quando a gente fala propósito de marca, mas entender que propósito, no final das contas, é identificar um problema e você efetivamente ser útil na solução desse problema. Né? E essa é a pergunta que todas as empresas precisam se fazer, não é o propósito, é que problemas elas têm capacidade, né, e podem efetivamente solucionar, como a entrega agora em 2 horas da Amazon Prime Now, enfim, várias outras coisas que a gente está acompanhando por aí. Quando a gente fala de marca, a gente está falando basicamente de experiência. Né? Cada experiência conta. Então, quando eu falo com o Nubank no Twitter, ele me responde com GIF animado, entendendo o perfil de público, entendendo quem eu sou, né, e me responde na mesma moeda, eu tenho uma experiência fantástica. Quando eu tenho um problema no meu cartão de crédito, né, que é um cartão de crédito perdido, cancelado, e você começa a ter aquela coisa de passar em todos os serviços que você assinava. Aí você lembra que você assina um monte de coisa que você não renova mais. É excelente quando você recomenda, cancelem seus cartões de vez em quando. E você pega um cara que não está pronto para você trocar um cartão de crédito, né, e manda uma empresa de cobrança te cobrar R$63, quando você gasta 200 e pouco em média no mês,
com os caras todo mês, é de uma falta de visão absolutamente gigantesca. É culpa de alguém? É sistêmico. O cara não está conseguindo enxergar essa ponta da cobrança como uma questão de experiência e de construção de marca. Ela faz um excelente trabalho de publicidade, mas na hora que tem um atendimento específico para fazer para um cliente, não consegue ter essa visão ainda. Então, quando a gente fala de experiência, hoje tudo absolutamente conta. Do aplicativo ao atendimento telefônico, passando pelo Twitter, né, e aqui tem muito espaço, né, se fala muito em aquisição de clientes, retenção de clientes, mas ainda se toma muito pouco cuidado quando a gente está falando em atendimento. Né? Isso não chegou na ponta que você está falando com o seu próprio cliente, o seu cliente muitas vezes vai embora por causa de um mau atendimento. Então, todo o seu esforço, o seu custo de aquisição vai pelo ralo. Né? E a gente começa a ter cada vez mais interfaces, sejam elas humanas ou artificiais. Né? Não sei quem viu, hoje não tinha tempo para isso, mas tem um vídeo que já tem um ano e meio, pelo menos, mas que é do Google Duplex, que é o Google, um assistente virtual falando pelo telefone, marcando um cabeleireiro para uma cliente, e é absolutamente extraordinário a naturalidade, como é que isso está funcionando, como está avançando, e a gente ainda está no começo. Né? Então, toda essa interface, né, repensar a Amazon com toda a coisa do varejo lá fora, né, começando a efetivamente chegar nos pontos de atendimento físicos e repensando essa experiência, porque ela, sem dúvida nenhuma, vai se manter, mas vai ser, a partir de agora, uma outra linguagem. Né? Essa construção de marca ela vai se dando. Eu sou assíduo da Gol, diamante, viajo há muitos anos com os caras e continuo conseguindo me surpreender com a própria experiência do check-in. Né, claro que a parte operacional é essencial, mas né, quando a gente fala né, do preço também, mas no final das contas tem outras coisas que contam. Agora, nada adianta você ter uma estratégia legal, um propósito, resolver um problema, né, e ter uma boa experiência se você está restrito, circunscrito a 12 clientes ou 14 clientes. Então, a parte de crescimento entra numa coisa muito importante também. Né? A gente olha para a propaganda hoje não como a responsável pela construção da percepção que o cliente vai ter de determinado produto ou serviço, porque não adianta, e uma grande frustração que eu vinha tendo nos últimos anos, era fazer um trabalho de marketing, de comunicação, fazer boas campanhas para um produto ruim. Eu dizia, eu só estou levando essa experiência ruim para mais gente, não vou resolver o problema do cliente, era muito frustrante nesse sentido. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um bom serviço, é importante você trazer a propaganda e ir para o radical, para a etimologia da palavra propagar, fazer com que a propaganda efetivamente faça com que isso chegue para mais pessoas, com que ela consiga trabalhar o crescimento né, do que você está oferecendo, né? Fazendo com que mais e mais pessoas conheçam, né? Promovendo o contato entre marcas e pessoas através da experiência. Então, a experiência, né, como a Júlia colocou, é cada vez mais importante, cada vez mais absolutamente essencial. Né? Tanto instalações, como a gente está vendo, quanto simplesmente ser bem atendido quando você liga tendo um problema. Né? E olhando, evidentemente, a parte de crescimento e retorno. Essa, graças a Deus, é uma frase que já não vai mais fazer sentido daqui a pouco. Metade do dinheiro que eu gasto em publicidade eu sei que é desperdiçado. O problema é que eu não sei qual é a metade. Que era a realidade. Você, basicamente, lá atrás... Né, assim, todas as estruturas, todas as agências se montaram, basicamente você tinha 30 segundos numa página, quem fizesse a mensagem mais criativa, mais interessante, naquele mesmo jornal, naquela mesma revista, naquele mesmo canal de televisão que todo mundo fazia, levava o prêmio, né, muito baseado em dinheiro, e não é mais assim. Né, a gente não precisa mais ser assim. Então, quando a gente fala de propósito, experiência e crescimento, na visão, né, e o que a gente hoje, né, todas as conversas e uma evolução natural minha particular, né, que eu fui vendo na minha carreira né, ao longo desses últimos anos, e muito em conversa com toda a turma, com Herman, com Júlia, Gustavo, Clélio, enfim, todo mundo aqui do templo, é para onde a gente está olhando nesse momento, entendendo que a gente tem né, a tal da quarta revolução industrial, está colocada aí, o mundo está mudando, mas o mundo precisa ser construído. Para a gente efetivamente chegar lá, a gente vai precisar de novos produtos, novos serviços, né? E a gente precisa botar a mão na massa. Né? Então, a gente está se propondo a isso, botar a mão na massa e tentar chegar lá, né, ajudar nessa construção. É isso, galera. Obrigado.